Sejam bem-vindos ao canal Contos da Lua Cheia. Hoje trago a vocês mais um conto da saga Contos da Lua. Você pode achar mais contos que pertencem a esse mesmo universo na playlist aqui do canal. Deixarei um link na descrição. O Culto da Lua Cheia, parte 2. Boa noite, Gustavo. Peço desculpas por incomodá-lo, mas eu realmente não sabia para onde ir com a minha família depois do que nos aconteceu em Araguainha, diz Bruno. Fique tranquilo, Bruno. Você trabalhou com meu avô por muitos anos e é sempre bem-vindo aqui na Fazenda Vaca Branca. Além de que, aqui também aconteceram muitas coisas estranhas nos últimos anos. Mas agora não é hora para isso. Me apresente a sua família, respondeu Gustavo. Claro, essa é minha esposa Bianca, minha pequena filha Alice e esse jovem rapaz é meu filho Juliano, disse Bruno. Você e seu filho podem trabalhar de peões na fazenda. Ainda tem uma casa vaga aqui. Depois de todas as mortes que tiveram, foi difícil achar quem quisesse trabalhar na fazenda. A casa que era do Tião está livre. Lá vocês podem se organizar como preferirem, disse Gustavo. Então, Juliano se aproximou e perguntou: o que matou os homens de sua fazenda? Você não vai acreditar, mas elas eram chamadas de mandrágoras. Espere nunca encontrar uma, respondeu Gustavo. Não sei o que é uma mandrágora, mas já vi coisa pior por aí numa noite de lua cheia, responde Juliano. Depois de ter saído de Araguainha por causa das bruxas, Juliano passou 2 anos em Alta Floresta, trabalhando na fazenda da família Nato, assim como seu pai e sua mãe. Mais novas notícias sobre mortes misteriosas nas florestas de sua velha cidade chamaram a sua atenção. Então, ele pediu férias da fazenda e voltou à sua velha cidade para investigar, e disse a sua mãe e seu pai que ele apenas sairia fazer uma viagem com alguns amigos, e que dentro de 1 mês ele voltaria. Era fim de ano, e Juliano havia se formado no ensino médio há poucos dias. Então, não teria problemas com a escola. A turma até faria uma viagem de formatura, mas para Juliano isso não era importante. Assim que chegou a Araguainha, Juliano foi direto à sua velha casa no sítio, e a primeira coisa em que ele pensou foi: que bom que não vendemos essa propriedade. Ela ficou abandonada por 2 anos, mas consigo dar um jeito nela logo logo. No primeiro dia, ele se dedicou a arrumar a casa, mas no segundo dia, a entidade com qual ele havia feito um pacto o instruiu a andar pela cidade até próximo à meia-noite, para ver se eles sentiam alguma energia maligna por ali. E depois ele poderia correr pela floresta em forma de lobisomem mesmo. Nos outros 5 dias, ele ficou andando pela cidade durante o dia e pedindo informações às pessoas, e acabou descobrindo alguns fatos interessantes. Primeiro, as vítimas foram caçadores, pescadores e pessoas que entraram na floresta, mas as bruxas que ele conhecia matavam crianças e só atacavam outras pessoas se elas tivessem o azar de se encontrar com elas. Segundo, os ataques tinham acontecido na última semana de lua cheia, e a próxima lua cheia seria em 2 dias. Se fosse algo que ainda estava por ali, aquilo voltaria a atacar. Terceiro, as vítimas tinham sido estraçalhadas e boa parte do corpo delas tinha sido devorado. Foram 5 mortos
em 3 noites. Tudo indicava ser um grande animal. A primeira conclusão era de que haveria outro lobisomem pela região, mas quem era e por que estava matando pessoas aleatórias era uma dúvida que martelava na mente do jovem garoto. Quando a primeira lua cheia surgiu no céu, o jovem garoto saiu a andar pela floresta na forma humana, o que até poderia ser um erro, mas ele tinha confiança suficiente em sua entidade para que ela a alertasse sobre qualquer sinal de perigo, mesmo à distância. E por volta das 22 horas, o aviso veio. Aquela voz, dentro de sua mente, lhe dizia: tem alguém por perto aqui na floresta. Provavelmente um humano. Tente escutar seus passos, que logo vocês vão se encontrar. E isso aconteceu. Minutos depois, Juliano se encontrou com um homem, de uns 30 e poucos anos. Ele estava com roupas compridas e grossas, e também repleto de armas e facas, o máximo de armas que um ser humano conseguia carregar em seu corpo, e numa mochila, muito mais que o necessário para uma única pessoa. Os dois se olharam de cima a baixo e começaram a conversar. O que um garoto como você faz na floresta sozinho a essa hora? Perguntou o caçador. E você está caçando o que por aqui? Isso é proibido, respondeu Juliano. Você não diria isso, se soubesse o que eu estou caçando, disse o caçador. E Juliano, de maneira aleatória, perguntou: você também está atrás das bruxas? Nesse momento, a voz na mente de Juliano disse que eles deveriam ficar quietos, pois uma presença maligna muito forte se aproximava, e o caçador, com sua experiência, também havia percebido a aproximação de alguém pela floresta. Eram vários passos e vozes de mulheres, que pareciam caminhar despreocupadas. Ao total, eram 5 delas, sendo que 3 delas levavam uma criança adormecida em seus braços. Juliano não teve dúvidas que eram bruxas, ainda mais quando viu que entre elas estavam a bruxa que o atacou na floresta, a enfermeira Joyce, que também havia o atacado, além da professora Rosa e da policial Ana. Por isso, o caso das bruxas nunca havia sido solucionado, mesmo depois de 3 anos. Afinal, uma das bruxas trabalhava na polícia e deveria ter resolvido a situação. Mas por que o grupo insistia em continuar naquela região? Garoto, elas são mesmo bruxas? E estavam com crianças? Se quer mesmo caçá-las, acho que devemos se apresentar e planejar o que fazer. Eu me chamo Jonas, disse o caçador. Os dois conversaram, mas antes que começassem a ir atrás das bruxas, uma outra bruxa apareceu. Ela andava sozinha pela floresta e parecia estar com pressa. Jonas cogitou atirar nela, mas faria barulho e atrairia as outras bruxas. Então, Juliano disse para Jonas não se preocupar, que ele resolveria a situação ao modo clássico. E então começa a sua transformação em lobisomem. Jonas inicialmente se assusta e fica preparado para qualquer eventual ataque que a fera possa fazer contra ele. Porém, Juliano tem controle total sobre a sua transformação, e assim que se transforma, ele vai à caça da bruxa. O lobisomem caminha cuidadosamente pela floresta e ataca a bruxa de maneira sorrateira, sem que ela tivesse a mínima possibilidade de se defender do ataque. Depois, o corpo dela é despedaçado e deixado ali mesmo na floresta. A polícia daria o caso como mais um ataque de animal.
Juliano volta à sua forma humana e tem uma rápida conversa com Jonas, explicando o método que conseguiu sua transformação. Eu fiz um pacto com uma entidade negativa, porém, ela me deixa controlar a transformação e até conversa comigo, me dando informações importantes. Esta cidade possui uma energia muito forte, devido à queda de um meteoro que caiu aqui muito antes da humanidade pisar na Terra. Bruxas, entidades positivas e negativas, espíritos e outras coisas são atraídos por essa energia, e isso gera mais energia ainda para essa região. Agora vamos, precisamos acabar com as bruxas antes que as crianças se machuquem. Jonas não confiava em Juliano e o deixou ir na frente. A floresta parecia ficar mais escura conforme eles se embrenhavam na mata, e o som das vozes das bruxas haviam desaparecido. Depois de 20 minutos, eles chegaram ao rio Araguainha. Os dois andaram cuidadosamente seguindo o rio até chegarem a um local raso o suficiente para que conseguissem passar do outro lado sem precisarem nadar. Juliano afirmava que sua entidade sentia a energia de tantas bruxas reunidas. E um tempo depois, chegaram até um grande casarão em meio à floresta. Parecia que a construção havia sido feita há pouco tempo, e a energia mágica ali era muito forte. Em ocasiões diferentes, talvez Jonas e Juliano tivessem sido inimigos, mas ali estavam os dois, o caçador de lobisomens e um lobisomem, lado a lado, para enfrentarem um inimigo em comum.